Meus caros amigos e amigas, uma alegria nós estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé. Vamos começar rezando, pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bênção. Convido você a rezar comigo pedindo a luz do Divino Espírito Santo para iluminar a nossa inteligência, para compreender os mistérios de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, nossa mãe, mãe da Igreja, interceda por nós neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, o que nós vamos conversar hoje na nossa Escola da Fé? Eu trouxe dois assuntos que têm importância para a igreja, que eu não sei se todos conhecem, né? Mas nós temos, por exemplo, um assunto importante que são os monges essênios da Palestina. O que são esses monges essênios? Eu vou explicar com um pouco de detalhe. Depois eu quero trazer também uma informação interessante, que são as festas judaicas. Muitas pessoas me perguntam, que festas são essas que Jesus ia lá a Jerusalém? Festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, festa de Pentecostes. Então eu vou colocar aqui um pouco dessas festas judaicas, ok? Vamos ver aqui, né, no nosso painel, aqui no nosso plasma. Mas antes eu queria só colocar o seguinte, você pode fazer contato conosco através de vários meios, né? O e-mail do programa, que é a Escola da Fé, @cançãonova.com, temos o twitter.com/Escola da Fé e temos também o telefone, que é o WhatsApp também, é o 12 31 86 2600. Bom, e também os livros todos da Canção Nova, tudo isso que você vê aí, também aqui na mesa, esses livros todos você pode adquirir pela Canção Nova, pelo site loja.cançãonova.com. Okay? Muito bem, vamos então conversar então um pouco primeiro sobre os monges essênios e depois sobre as festas judaicas. Espero que esses ensinamentos nos ajudem, né? Quem são esses monges essênios e essas festas judaicas? Bom, os monges essênios é do tempo de Jesus. No tempo de Jesus, o povo judeu esperava a chegada do Messias, porque eles estavam sob o jugo do Império Romano e desejavam imensamente uma libertação. Só que essa libertação que eles esperavam era uma libertação assim política, social, né? Não era a libertação que Jesus veio trazer, espiritual. Mas houve um grupo de judeus que se retirou lá para a região do Mar Morto, chamada região de Qumran, eram os chamados monges essênios. E esses monges, eles viviam ali, numa vida de monges, né? Faziam o quê? Eles copiavam a Sagrada Escritura. E viviam penitência, viviam oração, porque eles achavam que o povo judeu em Jerusalém tinha se corrompido, então eles queriam se preparar para a chegada do Messias. Então foram para uma região assim inóspita, né? Lá de Israel, perto do Mar Morto, ok? Bom, a seita deles foi chamada de uma seita judaica, os essênios, né? Essa seita foi destruída na perseguição do general romano Tito no ano 70. No ano 70, Jerusalém foi destruída, né? Aquilo que Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra, né? E o general Tito
destruiu todo o templo, muitos judeus foram mortos, muitos passaram para outras regiões, né? E esses monges essênios todos também foram mortos. Mas eles fizeram uma coisa muito interessante. Eles deixaram enterrado, em muitas grutas da região, deixaram em vasos de barro rolos de textos bíblicos, que foram encontrados por volta de 1945, mais ou menos. Bom, alguns historiadores acham que é possível que São João Batista e até alguns discípulos de Jesus tenham tido contato com esses monges essênios em Qumran. Mas isso não é uma coisa 100% confirmada. Pode ser até que João Batista tenha tido um contato com eles, mas não há, assim, pelo menos uma documentação do que foi encontrado dos essênios que fale de João Batista ou que fale de algum dos discípulos de Jesus. Fica aí uma interrogação, certo? Pode passar. Eles passavam o tempo fazendo o quê? Em oração, fazendo manuscritos do Antigo Testamento, não havia o Novo ainda, né? Bom, havia o Novo, sim, já eram anos 70, mas basicamente o Antigo Testamento. Os documentos mais importantes descobertos nesse século em relação à Sagrada Escritura foram, então, os pergaminhos de Qumran. Aí vocês estão vendo uma imagem que mostra mais ou menos, né? Eram vasos de barro, só que eram em formas de rolo, né? Não havia livro como hoje, né? Eram colocados em forma de rolo. E o que aconteceu? Um beduíno, lá por volta de 1947, mais ou menos, procurando uma ovelha, um cabrito, desceu dentro de uma gruta e ele encontrou um vaso de cerâmica tampado. Ele abriu e viu que dentro tinha aí um rolo. E ele tirou aquele rolo e percebeu que era coisa muito, assim, antiga. Estava escrito lá em aramaico, hebraico. Ele pegou aquele rolo, levou para um mercado lá da região dele ali, não sei, talvez ali de Jericó, que é mais ou menos perto, e um estudioso judaico viu aquilo, ficou impressionado e comprou aquele rolo daquele beduíno. Pagou $50. O beduíno achou que estava fazendo uma vantagem danada. Só que esse homem vendeu depois para a Escola Bíblica de Jerusalém por $250 mil. E o beduíno recebeu 50, achou que estava fazendo. Resultado, foram fazer pesquisa na região e encontraram 11 grutas com muitos desses vasos que os monges essênios deixaram guardados ali. Ok? Vamos em frente. A descoberta foi em fevereiro de 1947, de uma das grutas de difícil acesso, 7 vasos de argila, dos quais um continha 3 rolos de pergaminho. Aqui vocês estão vendo uma imagem mais ou menos que mostra como era. Essas grutas, esses buracos que vocês estão vendo aí, mais ou menos mostram como era. Coisa bem inóspita mesmo, viviam numa região, né? Bom, foram encontrados praticamente cópia de todos os livros do Antigo Testamento, né? Inclusive o livro do profeta Isaías, que são 66 capítulos, foram encontrados inteiramente. E por que isso tem uma importância capital? Presta atenção nisso, porque até então, até 1947, a cópia mais antiga que existia do livro do profeta Isaías era uma cópia do ano 1000 depois de Cristo. Foi encontrado, então, num dos vasos dos essênios, uma cópia do livro de Isaías, feita no ano 70. Então, olha que interessante, a originalidade do profeta Isaías recuou praticamente 1000 anos, do ano 1947 para o ano 70. E que coisa impressionante, quando compararam a cópia do ano 1000 com a cópia do ano 70, as duas bateram. Ou seja, é a mesma coisa. Isso fez com que a originalidade da Bíblia recuasse ao ano 70 da era cristã. Quer dizer, isso tornou a Bíblia assim, um documento realmente extremamente real, válido, autêntico, entende? Porque uma cópia lá do ano 70 foi comparada com a cópia do ano 1000 e praticamente a escrita é a mesma. Isso foi muito importante. Vamos em frente. Em 1949, então,
2 anos depois da descoberta, o professor Lancaster Harding, diretor do Departamento de Antiguidades da Jordânia, e também o padre Roland Devaux, que é um dominicano, diretor da Escola Bíblica de Jerusalém. Então, deram início à busca e fizeram escavações sistemáticas na região de Qumran. Ao todo, eles descobriram 11 grutas, onde estavam cerca de 900 manuscritos. Somente 10 desses estão mais ou menos conservados. Eles encontraram muitos fragmentos, é claro, porque você imagina, esses manuscritos, eles eram feitos em quê? Em pele de carneiro. Pega a pele do carneiro e prepara e escreve ali. Claro que a pele de carneiro, com o tempo, muitas delas se quebraram. Então, eles encontraram milhares de fragmentos, mas encontraram uns 10 livros praticamente inteiros. Aí começou uma pesquisa tremenda. Para vocês terem ideia, os pesquisadores, durante uns 10 anos, eles tiveram que usar, inclusive, o DNA do carneiro de cada pele para poder juntar as partes. Foi como que assim um quebra-cabeça. Imagina você com milhares de pedaços ter que montar isso. Então, pelo DNA das partes, eles foram, isso aqui é tudo DNA de um carneiro só, isso aqui é DNA do outro carneiro. Aí conseguiram ir montando, e hoje praticamente já tem tudo montado. Claro que isso aí demorou muitos anos, né? Vamos lá. Todos os livros da Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, estão aí representados, exceto o livro de Esther. Parece que o livro de Esther não tinha muita importância para eles. Bom, não se encontrou em Esther. Há, inclusive, diversos manuscritos de um mesmo livro bíblico, o que mostra que esse livro devia ser mais importante para eles, né? Por exemplo, Isaías, Deuteronômio, os profetas menores e os Salmos. Claro, para os judeus isso tinha uma importância muito grande, né? Deuteronômio, Isaías, né? Então, esses livros encontraram, inclusive, várias cópias, tá? Pode passar. Bom, alguns manuscritos de Qumran e da região próxima são cópias de textos bíblicos muito próximos, como eu já falei, né? Cronologicamente, perto aí, compara com os originais, ou seja, com os chamados autógrafos. O original é o chamado texto autógrafo. Eles encontraram, né, muitos textos, né, de hoje, comparados com ele, se aproximam muito do original. Pode passar. Bom, um manuscrito do livro do profeta Daniel foi encontrado em Qumran e é apenas 100 anos depois dos originais de Daniel. Porque o livro de Daniel deve ter escrito bem tarde. Então, esse dado é muito importante. A crítica afirma ser do ano 165 a.C. O manuscrito do Eclesiastes, também achado em Qumran, dista do seu original apenas um século. Ou seja, isto mostra uma coisa muito importante para nós, que a Bíblia é autêntica. A Bíblia não foi forjada, a Bíblia não foi inventada, né? Por exemplo, nós não temos nenhum evangelho original. O autógrafo, o que São Marcos escreveu, São Lucas escreveu, São João, Mateus, não tem. Mas nós temos mais de 5.000 cópias que chegaram aqui até nós, né? Mas os especialistas, analisando isso, eles chegam à conclusão. E uma coisa muito interessante é que lá em Qumran, veja, que é do ano 70, veja bem, depois de Cristo, foram encontrados vários textos, pedaços de versículos da Bíblia. Versículos dos evangelhos. O que mostra que os evangelhos foram escritos antes do ano 70. Porque se lá nas grutas de Qumran, no ano 70, foram encontrados fragmentos com textos evangélicos, os evangelhos foram escritos antes do ano 70, pelo menos Marcos e tal. Então, isso é uma prova de que existe uma coisa triste, né? Que alguns teólogos modernos, como dizia um padre amigo meu, às vezes mais moderno que teólogo, né? Quer dizer que os evangelhos não foram escritos pelos 4 evangelistas, não. Os evangelhos foram escritos depois só do ano 100, pelas comunidades. Isto mostra que os evangelhos foram realmente escritos antes do ano 70. Bom, vamos em frente. Até 1948, a descoberta foi em 47,
Os mais antigos manuscritos que tinham da Bíblia hebraica eram do século 9 e 10, como já falei, né? Depois de Cristo, mas meu irmão no 1000. Então, os manuscritos de Qumran permitiram retroceder cerca de 1000 anos na história do texto de alguns livros da Bíblia. Ou seja, nós podemos comparar os textos da Idade Média, cópias da Idade Média, com textos cópias do ano 70. Então, houve um recuo aí praticamente de 1000 anos. Isso é fundamental para a credibilidade, para a autenticidade da Bíblia. Por isso que eu estou mostrando esses dados aqui. Vamos lá. Bom, verificou-se pela comparação dos manuscritos que o texto geralmente usado nas traduções e edições da Bíblia em nossos dias é substancialmente o mesmo que se usava já há cerca de 2000 anos atrás. Que coisa boa, né? Você poder pegar uma Bíblia hoje, né? Poder pegar uma Bíblia hoje e saber que esse texto aqui, né, é o mesmo que se usava lá por volta do ano 100, o ano 70 depois de Cristo. Isso é fruto de pesquisa. Isso não é a igreja que está dizendo. Quem fez essas pesquisas aqui foram os especialistas de Jerusalém, da Escola Bíblica de Jerusalém, os judeus. Onde é que estão guardados esses manuscritos todos? Com a Igreja Católica? Não. Todos esses manuscritos estão guardados nos museus de Jerusalém dos judeus. Isso prova a autenticidade da Bíblia, né? Porque eu coloco isso com muita clareza, porque hoje muita gente, quando quer destruir o cristianismo, quer, né, dizer que a Bíblia é uma crendice, que foi a igreja que inventou as questões. Não, está aí dados históricos, científicos, mostrando essa credibilidade. Isso é muito importante a gente saber. Pode passar. Bom, além dos textos bíblicos, haviam outros documentos, né? As Grutas de Qumran continham 2 tipos de documentos. Os apócrifos, que não entraram na Bíblia católica, tais como estavam em uso, né, no judaísmo do tempo de Cristo. Tinha vários apócrifos, né? Do Antigo Testamento, tinha muitos apócrifos, que a Igreja Católica não colocou na Bíblia, né? Mas que foram encontrados, alguns deles, lá nas Grutas de Qumran. Os escritos de uma comunidade judaica. Essa comunidade judaica, eles tinham um estatuto, né, que regia toda a vida deles e outras coisas, mostravam ali como esperavam, né, a chegada do Messias. Então, os escritos dessa comunidade judaica que tinham sua regra, o manual de disciplina e seus comentários da Sagrada Escritura, os quais revelavam uma mentalidade fortemente caracterizada por expectativas messiânicas. É por esses documentos deles que foram encontrados, né, que regiam a vida desses monges essênios de Qumran, é que, pelos documentos, é que se percebe que eles estavam assim, numa expectativa muito grande da chegada do Messias, né? Só que o Messias já tinha chegado, lá no ano 0, né, ou no ano 30, mas para eles o Cristo não era o Messias, porque o Messias para eles tinha uma outra característica. Bom, vamos em frente. Em 1967, já agora bem mais para frente, depois que terminou uma guerra lá de 7 dias, muito feia, entre os judeus e os árabes, aquela famosa guerra de 7 dias, que Israel venceu os árabes na guerra de 7 dias, em 1967, então houve um pouco de paz na região, então os pesquisadores puderam pesquisar com mais tranquilidade, né? Então, eles anunciaram a aquisição de um manuscrito de 8,60 metros de comprimento. 8,60 metros de comprimento, enrolado. Eles encontraram isso depois com mais calma, né? Com um texto inédito que se dispõe em 66 colunas, era escrito em colunas, né? O hebraico é diferente da maneira como escreve em português, né? E esse manuscrito foi chamado de Rolo do Templo, porque, entre outras coisas, descreve detalhadamente o Templo de Jerusalém. Olha que interessante. O templo foi destruído pelo general romano Tito, mas o manuscrito, o Rolo do Templo, né, descrevia com detalhes o templo, como é que era. Por isso que, né,
é possível até saber como é que era esse templo de Jerusalém, por causa dessa descrição que também mostra. Vamos em frente? Bom, a última gruta, foram 11 grutas descobertas. A última gruta foi explorada em janeiro de 1966, sendo então a 11ª de Qumran. E é sempre indicado assim, 11Q. 11Q, 7Q, 8Q é o número da gruta de Qumran, tá? Bom, a análise do DNA da pele da cabra ou da ovelha, de que foi feito o pergaminho, permitiu saber quais fragmentos de pele correspondem ao mesmo animal. E, desse modo, foi possível, então, unir os fragmentos uns aos outros, conforme eu já expliquei aqui, tá? Então, podemos ir em frente. Bom, eu quero dizer o seguinte, há vários livros, tá, que explicam essa história toda de Qumran, que trazem todos os textos, né? Por exemplo, do rolo do templo, trazem os textos que foram descobertos. Aqui eu estou dando assim só uma pincelada, né? Para mostrar assim, poucas passagens, mais para a gente saber da importância. Agora, quem quiser aprofundar esse estudo, entra aí nas livrarias católicas, você vai encontrar documentos de Qumran, grutas de Qumran, descobertas de Qumran, né? Ou então monges essênios, tá? Você vai encontrar aí, tem vários livros disso que já foram publicados. Bom, vamos então começar a falar um pouco das festas judaicas no tempo de Jesus. Por que eu estou trazendo isso daqui? Eu vou deixar para a gente mostrar os slides, daqui a pouquinho vamos fazer um intervalo, depois eu mostro os slides. Eu queria antes expor alguma coisa. Os judeus, ao longo da sua história, desde que Deus chamou Abraão até Jesus Cristo, né, a vida do povo judeu foi sendo marcada por acontecimentos importantes. Aquelas revelações todas de Deus, através de Moisés, através dos profetas, também depois as lutas que os judeus tiveram contra seus inimigos, e aí eles foram sedimentando várias festas, como todo povo tem. No Brasil, por exemplo, nós temos aqui 7 de setembro, 15 de novembro, né? Vão se tornando festas cívicas, só que para os judeus eram festas religiosas. Para eles não havia diferença entre a vida civil e a vida religiosa, não, era uma coisa só. E é interessante que Jesus frequentava essas festas, Nossa Senhora ia, né, a essas festas, os judeus eram obrigados a ir a Jerusalém na festa da Páscoa, etc. Então, eu quero mostrar aqui um pouco, né, vou colocar isso depois do intervalo, quais eram as festas mais importantes que eles viviam e qual era o significado que essas festas tinham. Né? Por quê? Por exemplo, só para dar um exemplo, a festa de Pentecostes, a festa de Páscoa, que nós celebramos hoje, já existia para os judeus. Entende? O cristianismo como que atualizou. A festa judaica para eles era, a Páscoa para eles era aquela travessia, né, do Mar Morto, que se abriu, né, e que foram para a Terra Prometida. Para nós, hoje é a ressurreição de Cristo, a libertação da morte, do pecado, do inferno, etc. A festa de Pentecostes, mesma coisa, para eles tinha um sentido. Para nós hoje tem o sentido do derramamento do Espírito Santo. Okay? Então é importante saber uma coisa e outra coisa, certo? Vamos fazer então um intervalo e daqui a pouco a gente volta para a segunda parte. Amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Você viu aí que o nosso intervalo, como sempre, é bastante rápido, né? Então, a Canção Nova pede que você ajude, porque a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais. Todas as televisões são mantidas através do quê? De patrocinadores, comerciais, propagandas e outras coisas, né? Canção Nova não tem nada disso. Então, quem ajuda a Canção Nova, ajuda na transformação da vida de muitas pessoas, na vida de muitas famílias. Eu sou testemunho disso. Há mais de 40 anos que estamos por aqui na rádio, na TV, andando por esse Brasil, vejo isso assim sempre, né? Então,
faça o seu algo a mais pela Canção Nova para que ela possa continuar, então, evangelizando, né? E você pode ter as informações, por exemplo, pelo site clube.cançãonova.com, né? Como é que você pode contribuir, como é que você pode ajudar nesse verdadeiro, eu chamo de um verdadeiro mutirão de evangelização. E é interessante, não é um mutirão que pega só o Brasil, não, sabe? É Portugal, e de Portugal ali muitos países da África, né, recebem também a Canção Nova, e países da Europa, né? A gente recebe e-mails, cartas de gente da França, de Portugal, da Inglaterra, ou seja, a Canção Nova chega realmente hoje, claro, com a internet, chega hoje no mundo inteiro. E chega com uma evangelização sólida, um alimento sólido, né? Muito bem, eu quero mostrar a vocês aqui alguns livros que nós temos publicado nesses últimos tempos e que, por causa dessa pandemia, os programas não puderam ir ao ar, né? Quero mostrar aqui esse Breviário da Fé. Depois, no final do programa, se tiver um pouco mais de tempo, eu posso explicar um pouco melhor. Breviário da Fé é o seguinte, uma reflexão em cima dos 150 salmos. Um trecho do salmo que fala da fé e uma reflexão sobre, né, esse texto. Os salmos são livros de fé. Nós precisamos alimentar a nossa vida com a fé. São Paulo fala, o justo vive pela fé. Romanos 1:7. Né? E a carta aos Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos diariamente fortalecer a nossa fé. É um livro que pode ser usado assim como livro de cabeceira. Cada dia você lê uma página, por exemplo, ou duas. Né? Um outro livro, Humildade, a Raiz da Santidade. Essa foto mostra bem, né? A árvore, quem sustenta a árvore é isso aqui, ó, é a raiz. Sem a raiz não tem segurança, não tem flor e não tem fruto. Então, na vida do cristão também, sem humildade não tem santidade. Isso são os santos que dizem. Então, isso aqui é uma reflexão a respeito da maior virtude que é a santidade. Os santos dizem, ninguém se salva sem a santidade. É verdade. É uma característica na vida de todos os santos. Um outro livro que eu gostaria de recomendar, Calúnias e Lendas, né? Lendas negras sobre a igreja. Se vê falar muito mal da igreja, sobretudo nas escolas, nas universidades. Mas que tal conhecer melhor essas mentiras, né? Se fala muita mentira sobre a história da igreja. E não se fala as coisas bonitas que a igreja fez. A igreja que fundou as grandes universidades do mundo ocidental. A igreja que criou as belíssimas catedrais. Né? Por que querem reconstruir a Catedral de Notre-Dame de Paris? Infelizmente, não é porque é uma catedral, não. Sabe por que querem reconstruir? Porque é uma obra de arte. Como dizia Dom Henrique Soares, são pessoas sem fé que estão reconstruindo uma catedral da fé. Por quê? Porque agora é um verdadeiro museu que rende muito para a França em turismo. Mas está aí, obras fantásticas que a igreja... Então não se fala dessas coisas. Bom, um outro livro sobre a Virgem Maria, na Escola de Maria. A vida de Maria é uma escola. Escola de quê? Escola de todas as virtudes. A virtude da humildade, do desprendimento, da pureza, da bondade, da mansidão, do serviço. Então, meditar na vida de Maria é você entrar numa verdadeira escola. E um livro muito bonito, é Ateus Convertidos. Esse livro aqui eu conto a história de 15 ateus que se converteram, mas gente famosa. Por exemplo, você pega aí né, um André Frossard. André Frossard era secretário do Partido Comunista Francês, uma conversão maravilhosa. Paul Claudel, outra conversão maravilhosa. Dr. Bernard Nathanson, era um homem que chefiava a maior clínica abortiva em Nova York. Ele diz que ele, sozinho, fez 5.000 abortos. Esse homem se converteu de uma maneira extraordinária. E aqui tem mais gente. A conversão de Chesterton, a conversão de C.S. Lewis, a conversão maravilhosa, por exemplo, daquela judia que se tornou santa, Santa Edith Stein, que era ateia. Enfim,
são livros que ajudam a fortalecer a nossa fé. Sabe, eu recomendo para as pessoas que têm dúvidas sobre a religião. Gente que acha que a religião é crendice, que o cristianismo não sei, que a igreja que inventou uma opção de coisa. Aí você vai ver potências intelectuais, escritores famosíssimos como Chesterton, C.S. Lewis e outros, né, que se converteram. Bom, mas vamos em frente aqui com a nossa conversa. Agora vamos falar um pouco sobre as festas judaicas. Eu gosto muito desses ensinamentos antigos, porque o cristianismo, a gente não pode esquecer, ele é sucessor do judaísmo. Né? O Papa Bento XVI chamava os judeus de nossos irmãos mais velhos. Né? E o Papa João Paulo II chamava de nossos irmãos na fé. Então, toda essa história deles, como eu coloquei aqui no primeiro bloco de Qumran, tem algo a ver com a gente. Vamos lá. Bom, as festas judaicas no tempo de Jesus. Né? Então, está aí. Vamos passar. Jesus celebrava as festas judaicas. A gente vê nos evangelhos. Né? Ia a Jerusalém, segundo as exigências da lei mosaica, sobretudo nas grandes festividades. Por que Jesus ele ia nas festas judaicas? Porque ele era judeu. E ele queria mostrar que realmente ele era filho de Abraão, filho de Davi. Essa expressão, filho de Davi, no tempo de Jesus, significava o Messias. Tanto é que aqueles que queriam ser curados gritavam, Jesus, filho de Davi. Né? Aquela mulher cananeia, que não era judia, mas que queria que a sua filha fosse libertada do demônio, filho de Davi, tem compaixão. Esse filho de Davi significa o quê? Para eles era o Messias que ia chegar. Então, esses identificaram Jesus como Messias. E Jesus, né, como também Nossa Senhora, obedeciam àquela lei mosaica. Okay? Por isso que Jesus ia às festas deles. Né? 7 eram as festas mais importantes dos judeus, algumas das quais também são registradas pelos evangelhos, por causa da presença de Jesus nessas festas. Pode passar, vamos ver então. Tá? Bom, a primeira festa, a mais importante de todas dele, era evidentemente a Páscoa. Né? Era o primeiro, né, dos 7 dias dos pães ázimos. O que eram esses pães ázimos? Era pão sem fermento. Né? Quando eles saíram do Egito, né, fugindo do faraó, eles não tinham tempo de fazer o pão, então eles não colocavam fermento. Eram chamados pães ázimos. Né? E era o pão que eles celebravam a Páscoa. Na Páscoa, quando os judeus celebravam, que Jesus celebrou com os discípulos, o pão era sem fermento. É o pão que ele transformou no seu corpo. Por isso que a hóstia que a gente recebe hoje também não tem fermento. Né? Porque Jesus fez com pães ázimos. Né? E também tem significado importante que o fermento, de certa forma, ele gera uma impurificação, né? Uma impureza na matéria. Bom, então, era realizada do dia 15 até o dia 22 do mês judaico de Nissan, porque era o calendário lunar. Os judeus não seguiam o calendário nosso, solar, era o calendário lunar. Você sabe que a lua muda a cada 7 dias, as 4 fases da lua. Né? Então, a festa começava no dia 15, né, do mês que chamava de Nissan, que para nós aqui entre março e abril do nosso calendário, na verdade, o começo da festa ali, o 14 de Nissan, era exatamente hoje para nós, não é para nós, era o calendário lunar, era exatamente a primeira lua cheia depois de 21 de março. A primeira lua cheia depois de 21 de março era o começo da Páscoa para eles, o 14 do Nissan, onde eles, né, prendiam o cordeiro pascal, que ia ser imolado no primeiro dia, no dia 15. Né? E recordava a Páscoa, recordava exatamente a saída dos israelitas da terra do Egito. Era para eles a festa mais importante, né? Porque eles celebravam o quê? A libertação do Egito. A libertação de... Aquele povo viveu 400 anos ali no Egito.
né? E quando conseguiram se libertar do faraó que os oprimia, né, atravessando milagrosamente o Mar Vermelho, né, para eles, então, simbolizava a libertação para a terra prometida. Então, isso ficou assim muito marcado na vida deles, de pai para filho, e quando celebravam a Páscoa, né, que era comer o cordeiro imolado, que tinham comido lá no Egito, e tinham passado o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não causasse a morte aos primogênitos. Então, tudo isso é relembrado na noite da celebração da Páscoa, e que Jesus fez com os seus discípulos. Só que aí, Jesus atualiza. Agora o cordeiro é ele, né, que vai ser imolado. Então, antes dele ser imolado de verdade na cruz, Jesus institui a Eucaristia, para que pudesse ser celebrado continuamente até o nosso dia de hoje. Certo? Em frente. Na noite de 14 para 15 de Nissan, então comia-se o cordeiro pascal, né, juntamente com o pão ázimo, isto é, o pão sem fermento. Tá? É nesta noite, então, que Jesus também fez a ceia dele com os discípulos. Vamos lá. Bom, a segunda festa, muito importante para eles, era a festa de Pentecostes. Pente, do grego, quer dizer 50, costas depois. Então, 50 dias depois da Páscoa, eles celebravam, então, a festa de Pentecostes. O que significava para eles a festa de Pentecostes? Duas coisas. Né? Bom, então, 7 semanas após a Páscoa, 7 vezes 7, 49, né? No 50º dia, geralmente no dia 6 de Siwan, no calendário judaico, que é o calendário lunar, maio, junho, os judeus ofereciam, então, as primícias do pão feito com trigo da nova colheita. Então, eles tinham feito a colheita. Tá? Era essa época de maio, junho. Então, as primícias, ou seja, a primeira colheita de trigo, eles usavam para fazer os pães, né, que eram oferecidos ao templo, etc. Então, essa era a festa que celebravam em Pentecostes. Tá? Bom, pode passar. Essa festa também era chamada de Festa das Semanas. Alguns ambientes judaicos comemoravam a promulgação da lei entregue a Moisés sobre o Monte Sinai. Chamavam de Festa das Semanas porque, né, eram 7 semanas depois da Páscoa. Agora, eles celebravam também algo que era muito importante para eles, o quê? O recebimento das tábuas da lei que Deus tinha dado para Moisés. Aquelas 2 tábuas dos 10 mandamentos. A primeira tábua tinha 3 palavras, a segunda tábua tinha 7 palavras. Por que essa diferença? 3 porque eram os direitos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado para eles, como dia santo, que para nós é hoje o domingo. E a segunda tábua, encabeçada pelo 4º mandamento, honrar pai e mãe, são os direitos do homem. Direitos de Deus e direito do homem. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pegar contra a castidade, etc. Certo? Então, para eles era muito importante essa tábua da lei, porque o que eles colocavam na urna de Moisés, né? A arca da aliança, as tábuas da lei, o maná que eles tinham comido no deserto e aquele cajado de Moisés. Eram para as coisas sagradas. Para nós hoje, simboliza o quê? As tábuas da lei, todo o evangelho, né? O maná do deserto, a Eucaristia, né? E a vara de Moisés, evidentemente, o poder de Deus, que se manifestava pelaquela vara de Moisés, que fazia sair água do rochedo, que abria o mar vermelho, etc. Vamos lá. Bom, outra festa deles é a festa chamada dos tabernáculos, que Jesus foi nessa festa deles, né? Também conhecida como festa das cabanas, ou Sucote. Acontecia 6 meses após a Páscoa. Então, já de 15 a 21 de Tisri, que era já setembro, outubro. Vocês estão vendo que o ano está caminhando, né? Setembro, outubro. O dia 22, último dia da festa, era celebrado com solenidade. Esta festa dos tabernáculos, eles
ficavam 7 dias morando em cabanas, fora de casa, né, chamada de Sucote, né, para comemorar o quê? O tempo que no deserto eles viveram em cabanas, em barracas, né? Então, esta festa dos tabernáculos representava exatamente isso. Ok? Vamos em frente. Recordava-se, então, a permanência dos israelitas no deserto, como eu falei, tá? Acampados em tendas na longa viagem para a terra prometida. Ainda hoje é assim. Eu me lembro que numa das peregrinações que eu fui à Terra Santa, estava num lugar mais alto ali em Jerusalém, né, onde hoje é o cenáculo, e você via nas outras casas ali em Jerusalém as barracas, a sucote montada, né? Eram barracas cobertas com folhas de, não sei se de tamareira, de coqueiro, coisa desse tipo assim. E ali eles viviam para celebrar isso. Veja como no povo judeu a tradição é arraigada, né? É uma coisa muito forte. Bom, nesta festa é que Jesus foi, e essa passagem de São João, João 7,34, é aquela passagem que Jesus, né, diz assim, no último dia da festa, São João conta, ele, eu vou até pegar aqui que eu leio com mais perfeição. No 7º dia da festa, ele faz aquele discurso bonito, né, sobre o Espírito Santo, né? Ele diz assim, vamos pegar aqui rapidinho, 6, está aqui, 7. No último dia da festa, 7h30, deixa eu ver aqui. Ele vai fazer aquela colocação bonita, está aqui sobre o Espírito Santo. No último e mais importante dia da festa, Jesus de pé exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ele disse isso falando do Espírito Santo, que haviam de receber os que acreditassem nele, pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Só depois que Jesus foi glorificado, né, no céu, na sua ascensão, que ele derramou o Espírito Santo. Mas ele anuncia aí, na festa dos tabernáculos, uma festa importante, que havia judeus praticamente do mundo inteiro. Então, ele anuncia ali, né, a beleza do Espírito Santo. Quem crer em mim, correrão rios de água viva do seu seio. É um convite para nós hoje, né? Quem acreditar em Jesus, né, vai ter o Espírito Santo como fonte de vida, fonte de alegria. E por que ele colocou isso na festa dos tabernáculos? Porque era a festa da alegria deles, da colheita, em que eles ofereciam as primícias a Deus. E também a festa das tábuas da lei. Então, era uma festa assim, de muita alegria. Então, Jesus traz ali a alegria do Espírito Santo. Veja como é que as coisas, né, combinam. É muito bonito isso. Bom, vamos em frente. A dedicação do templo, né, realizava-se no dia 25 de Quisleu, já novembro, dezembro, e durava 8 dias, essa festa de dedicação do templo. Ela foi instituída por Judas Macabeus, lá por volta do ano 164 a.C., para comemorar a reconsagração do templo. Bom, o que aconteceu que gerou esta festa aí? O que aconteceu foi o seguinte, a gente sabe toda a história dos Macabeus, né? Por volta do ano 160, mais ou menos, antes de Cristo, Israel caiu no domínio dos gregos, né? Antes tinha sido de Alexandre Magno. Quando Alexandre Magno morreu, né, ele dividiu o seu império foi dividido por 4 generais, e teve um dos generais que ficou com a Palestina, né? Antíoco Epífanes IV,
era esse rei, que invadiu a Palestina e ele queria colocar para o povo judeu a obrigatoriedade de viver como pagãos, obrigando a comer carne de porco, que os judeus não comiam. Implantou no Templo de Jerusalém aquilo que Daniel chama de abominação da desolação, colocou lá um deus pagão, né? O Zeus, o Júpiter, sei lá. Bom, e houve então aquela revolta dos Macabeus, que são 2 livros da Bíblia, Macabeus 1 e Macabeus 2. Então, a família dos Macabeus, né? Jonas e Judas Macabeus, e os 4 filhos lá de Matias, né? Enfrentaram esses gregos, né? E conseguiram colocá-los para fora. E aí eles fizeram a reconstrução do templo e reconsagração do templo. Mais do que reconstrução, reconsagração, porque o templo tinha sido profanado, né? Então, é engraçado que hoje ainda na igreja acontece isso, né? Quando, por exemplo, uma igreja é profanada, tem que se fazer depois um culto, né, de reconsagração, vamos dizer assim. Por exemplo, agora nós vimos aí na França, né, três pessoas foram mortas dentro de uma igreja em Nice, a catedral, né, de Nossa Senhora de Nice. 3 pessoas ali foram assassinadas. Então, tem que haver uma reconsagração, praticamente, do templo para se continuar aí a celebração das missas. É um ato de reparação, né? Então, veja que mais ou menos foi isso que o Judas fez. E foi tão importante isso para o povo judeu, que eles mantiveram isso como uma festa repetida todo ano. Esta festa que eles celebram com o nome de dedicação do templo. Ok? Foi lá no ano 164 a.C., mas que continuaram celebrando depois, né, até no tempo de Cristo também. Certo? Vamos lá, bom, após a profanação de Antíoco Epífanes IV, que era né, dos gregos, conforme a narração do primeiro livro dos Macabeus. Está aí. Um detalhe só, esta imagem que vocês estão vendo aqui era como que um símbolo para os judeus. É o chamado menorá. Menorá era o calendário, o candelabro deles de 7 braços, né? E no meio, eles, não é exatamente esse que está aqui, mas é um parecido. No meio, por que 7 braços? Porque eles celebravam os 7 dias da criação, né? E o 7º dia, para eles, o sábado, que era muito importante. Então, esse símbolo deles é muito importante. Um detalhe interessante, já está na hora do intervalo? Não? Um dia que eu estava em Jerusalém, numa das peregrinações, a guia que estava conosco, né, era um dia de almoço, uma hora de almoço ali em Jerusalém, ela me levou umas ruas de Jerusalém para ver uma coisa interessante. Ela disse, eu vou te mostrar uma coisa interessante. Tudo bem, fomos lá e chegamos numa loja que tinha um vidro blindex bem forte, bem grosso, e atrás tinha um candelabro desse. 7 braços. Ela me disse, o que é isso daqui? Você sabe o que é isso daqui? Eu falei, sei, é um menorá em cima de você. Ela falou, pois é, esse menorá tem 50 quilos de ouro. Foi um empresário americano que doou para Israel para colocar no 3º templo que vai ser construído quando o Messias chegar. Por que isso? Porque os judeus, sabe, pelo menos os conservadores, não acreditam que Jesus seja o Messias. Para eles, o Messias ainda vai chegar. E eles acreditam piamente que quando o Messias chegar, vai reconstruir o templo de Jerusalém, que foi totalmente destruído. O primeiro templo foi destruído lá por volta do ano 570, quando Nabucodonosor invadiu a Terra Santa, destruiu o templo de Jerusalém. O templo foi reconstruído, né, quando eles voltaram do exílio, Esdras e Neemias reconstruíram o templo, foi o 2º templo, só que esse 2º templo foi também destruído no ano 70 depois de Cristo pelo Império Romano. Então eles aguardam a construção de um 3º templo, que segundo eles será reconstruído quando chegar o Messias, né?
Infelizmente, não é o que nós acreditamos, né? Infelizmente, para eles não é, para nós o Messias já chegou, né? E o templo que o Messias, Jesus, reconstruiu, não é mais um templo de pedra, é Ele mesmo. E o templo hoje somos nós, né? Templos do Espírito Santo. Então vejam como é que há uma atualização na crença judaica para o cristianismo, e com uma conotação muito perfeita, uma conotação espiritual muito perfeita, ok? Isso ajuda a gente a compreender. Bom, vamos ver, pode passar o próximo slide? A quinta festa dele é chamada Festa da Expiação, né? Era uma solenidade penitencial que ocorria no dia 10 de um mês chamado Tisri, e era o único dia do ano em que o sumo sacerdote estava autorizado a entrar na parte conhecida como Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém. Somente uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E é uma coisa tão interessante, né, que eu fiquei sabendo também lá em Israel, numa dessas vezes, que o sumo sacerdote, ele entrava e era amarrado nos pés dele uma corda, né? E essa corda chegava até o lado de fora. Por quê? Porque se o sumo sacerdote tivesse ali algum problema físico, não sei, morresse de alguma coisa, ninguém podia entrar ali. Então eles puxariam ele pela corda. Veja a que ponto eles guardavam essa tradição de que ninguém podia entrar no templo, a não ser uma vez por ano, para pedir a Deus perdão pelos pecados do povo, né? E só o sumo sacerdote podia fazer isso. Chegamos ao final do nosso programa. Eu não consegui colocar todos os slides ainda em relação a essas festas judaicas, mas no próximo programa nós vamos completar, ok? Faltam só mais duas festas judaicas, ok? Eu quero só pedir àqueles que nos acompanham, sacerdotes, diáconos, que nos dê a bênção, como a gente faz em todos os nossos programas, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que desça sobre todos nós, sobre cada um de vocês, sobre as suas famílias, as suas comunidades, as atividades de vocês, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.